Um ponto de vista bem interessante do que acontece dentro da monarquia inglesa. Após o terrível acidente que aconteceu com a princesa Diana em 1997 e o seu eventual óbito, a família britânica na época se fecha no seu palácio de veraneio em Balmoral e não quer comentar a notícia, porque afinal de contas a princesa Diana tinha se divorciado do príncipe na época, o príncipe Charles, e a rainha Elizabeth não queria se envolver com isso, afinal de contas ela não era mais parte da família, então ela decidiu não se pronunciar a respeito. É baseado numa história real, entre muitas aspas, porque a gente não consegue entender os meandros do que aconteceu lá dentro de fato no Palácio de Balmoral, mas a gente consegue ter uma boa ideia do que aconteceu tanto pelos noticiários da época quanto por muitas outras fontes. O fato é o seguinte, a rainha levou pelo menos 5 dias para se pronunciar após o falecimento da Diana. Eles não queriam fazer isso e cabe ao Tony Blair, o primeiro-ministro, recém-eleito primeiro-ministro da época, tentar convencer a rainha de que esse não é o certo, que ela precisa se pronunciar de alguma maneira, e para fazer o público se afeiçoar um pouco mais pela rainha e pela família real, que é uma coisa que na época estava muito em decadência, e acredito eu que foi por causa desse evento e dessa mudança de perspectiva que ao longo desses anos foi se melhorando um pouco o tratamento que a família real tem com a imprensa. O começo do filme ele funciona muito bem para estabelecer todo esse problema, toda essa situação que envolve a família real e a Diana, toda essa situação que eles mostram onde que cada personagem está com letreiros que aparecem embaixo, e os dias da semana são mostrados durante todo o filme, porque precisa se estabelecer essa passagem de tempo. Então esse começo é muito importante para mostrar primeiro como que a Elizabeth está lidando com essa situação, como os outros membros da família real também estão lidando, o Tony Blair também. Ele tem dois problemas, que é primeiro se provar como primeiro-ministro porque ele está iniciando na sua carreira agora praticamente, e o outro problema é ele tentar convencer a rainha Elizabeth a fazer um discurso sobre a Diana, que era uma pessoa que ela não gostava. E por mais que seja um assunto fúnebre, sério, triste, no começo tem até um humor britânico bem peculiar deles ali, é bem claro como é que é o humor britânico, que se perde rapidamente no filme, não de forma errada, mas de forma correta, porque afinal acontece uma ruptura após o falecimento da Diana, e eles precisam de alguma maneira mostrar que o ambiente mudou. Era muito mais leve, muito mais tranquilo. A rainha mesmo não gostava muito do Tony Blair, porque ele era um modernista que queria fazer e acontecer na Inglaterra. Ela já não era muito fã do Tony Blair, da mulher do Tony Blair, então era muito austero. A rainha Elizabeth, pelo menos no começo do filme, ela é mostrada quase como se fosse uma estátua de cera ou uma pintura renascentista toda pomposa, e aí ao longo do filme vai se revelando uma mulher minimamente mais frágil, que não muda tanto assim, mas muda. Quem dirige esse filme é o Stephen Frears, ele dirigiu posteriormente Victoria Abdul, que é um filme bem legalzinho, talvez eu traga crítica aqui no canal se vocês quiserem. Quem faz a rainha Elizabeth é a Ellen Miller, que faz uma rainha, conforme eu falei, muito séria, muito rígida no começo, afinal de contas isso é muito bem justificado, aliás, no filme, que ela é rainha desde muito nova, então o dever vem primeiro, a coroa vem primeiro, depois a família. Ela fala isso durante o filme, inclusive. Então ela tem que ser essa mulher rígida em vários momentos e mesmo assim, aos pouquinhos, nem que seja pouco, mostrar um pouco de fragilidade, às vezes não pelo jeito dela, porque o jeito dela tem que ser mais rígido, mais sério, mas em algumas atitudes. É uma excelente atuação. Em alguns momentos eu fiquei em dúvida entre a atriz e a personagem. A personagem conseguiu se mesclar muito bem, não ficou evidente tanto a atriz. Outro destaque é para o Tony Blair, que quem faz é o Michael Sheen. Ele tá ótimo no filme também, eu gostei muito da performance dele, porque ele tá numa sinuca de bico. Essa é a melhor expressão que eu posso dar aqui pra vocês, que é simples. Ou ele agrada a rainha,
ou ele agrada o povo, ele tá sim numa situação que ele precisa ter modos para falar com a rainha, porque tem todo um protocolo, toda uma situação, e mesmo assim ele tem que convencer o povo que a rainha não é essa pessoa rígida e séria. Ele tá numa situação muito complexa, porque é visível que a rainha era muito rígida, e quando a rainha não era rígida, o príncipe Philip queria deixar ela rígida, falando, não, isso daí não tem nada a ver com a gente, isso daí não é problema nosso. Então, muitas das coisas que aconteciam, às vezes era o Philip que falava pra rainha, às vezes era a própria rainha que era rígida e não queria ceder essa situação, e cabia ao Tony Blair, de alguma maneira, nesses 5 dias, até que a rainha resolva fazer alguma coisa, se virar com jornais e tabloides. É bem interessante. Falando em jornais e tabloides, algumas imagens de jornais e de televisão, de jornal de televisão, são mostradas no filme de uma maneira muito interessante. É bem legal de ver isso, porque mostra situações da época e, claro, outras que foram manipuladas com alguns filtros para parecer que os atores estavam lá na época e as televisões filmaram. Geralmente esse tipo de filme demora para passar, é lento. Pelo menos na minha opinião, eu achei que ele foi bem ágil em vários momentos. Isso graças ao diretor e muito também por causa da trilha sonora, que é muito boa, que é do Alexandre Desplat. A rainha, e você, o que achou do filme? Deixa aqui nos comentários. Obrigado por ter assistido, não se esqueça de se inscrever no canal. Tchau, tchau e até a próxima! Existe spoiler de filme baseado em história real? Deixa aqui nos comentários.